Olá, bom dia! Bom dia! O problema se repete. Morador de rua joga pedra contra carro em Vila Velha. O bloco foi arremessado durante uma briga e acertou o veículo. O vidro trincou. O motorista saiu sem ferimentos. Diferente do caso da empresária, que foi atingida por uma barra de ferro, também jogada por um morador de rua e morreu. Imagens do roubo de cabos de energia. Os bandidos enrolam o material para facilitar o transporte. Depois de furtados, os ladrões tiram o cobre para a venda no comércio ilegal. 2 suspeitos foram presos. E criminosos invadiram churrascaria em Vitória. Eles subiram no telhado, tentaram roubar canos de cobre, mas a polícia chegou e flagrou um dos ladrões escondido numa matinha. Imposição de traficantes gera multas para motociclistas que entram em bairros perigosos sem usar o capacete. Empresário que atua nessas regiões disse que vai ter que suspender o serviço. Mas especialista alerta, o condutor pode recorrer da multa. Eleições 2018, as campanhas estão aí e o Conexão Justiça mostra o que não pode ser feito de jeito nenhum. Marcélia Altoé ensina como o eleitor pode denunciar atos ilegais praticados pelos candidatos. E você confere ainda as vagas de emprego. E a participação de amigos do TN que enviam fotos e vídeos para mostrar os bairros que precisam de atenção do poder público. É isso aí, o Tribuna Notícias primeira edição já está no ar. Furto e roubo de cabos de energia. Um crime cada vez mais comum que gera prejuízo para as prefeituras e para a população que fica às escuras. Ontem a polícia conseguiu prender 2 suspeitos que agiam na rodovia do Contorno. Eles foram pegos em flagrante na altura do bairro Santana. Os cabos seriam queimados para a retirada do cobre, material que rende dinheiro fácil no mercado clandestino. O circuito mostra os homens organizando os cabos furtados bem no meio de uma mata. Eles enrolam o material na tentativa de tornar o manejo dele mais fácil. As câmeras que flagraram os criminosos ficam próximas deste trecho da rodovia do Contorno, altura do bairro Santana, em Cariacica. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos 5 suspeitos informados por meio de uma denúncia, 3 foram vistos no alto de um monte, que fica na mesma região. Entre eles estavam esses 2 aí, que acabaram presos em flagrante. A gente recebeu uma denúncia de que 5 elementos num veículo Gol de cor preta estavam desembarcando grandes rolos que pareciam ser de energia elétrica. Abordamos esses indivíduos, um deles saiu do mato com uma bicicleta, fiz a abordagem dele e posteriormente foi visualizado mais um indivíduo no morro. Eles confessaram o crime e indicaram a equipe onde o material se encontrava escondido, né? São cerca de 200 metros de cabo. Difícil até de imaginar que todo esse material aqui foi colocado na parte de trás de um carro modelo Gol. E ainda segundo a polícia, grande parte desses fios seria queimada, a fim de separar o cobre do plástico que envolve esse material. O que geralmente eles fazem é colocar fogo, derreter o plástico, para que possam ser separados esses materiais aí que é o de fato que interessa a eles, né? Que é o que tem valor de mercado. São cabos de energia, fibra ótica. A polícia suspeita que eles tenham sido furtados na mesma região onde foram apreendidos. É comum haver furto desse tipo de cabo na região do Contorno, que prejudica a iluminação pública, telecomunicações, e a nossa tarefa é essa, justamente estar indo atrás e coibir todo tipo de ilícito. Essa foi a primeira vez que a PRF conseguiu identificar e prender os suspeitos em flagrante. Mas em abril desse ano, o TN já tinha mostrado prática parecida em outro trecho da BR-101. Naquela ocasião, o furto de cabos de energia deixou um bom trecho da rodovia na altura do bairro Nova Carapina, na Serra, sem iluminação. Um trecho de 500 metros na BR, ela estava apagada, vieram em loco ao local,
Como não tinha nenhuma ordem de serviço em aberta, detectaram que houve um furto nesse local. Entre os 2 presos dessa quarta-feira, apenas um deles tinha passagem por lesão corporal grave. Eles foram conduzidos para o DPJ de Cariacica, assim como o material apreendido. Agora veja essa cena. Como a delegacia já está superlotada, com dezenas de motos apreendidas, os cabos recolhidos pela PRF foram colocados em um canto, bem no espaço onde a polícia precisa passar com os presos. É que não há outro local para colocar a apreensão. Que absurdo, ficou tudo embolado, né? E fácil de ser roubado de novo, se não ficar de olho, né? Que loucura. Ó, tá aí um crime que dificilmente os suspeitos são detidos, né? Ontem a polícia conseguiu prender 2, mas a gente viu na reportagem que outros 3 conseguiram escapar. Os bandidos roubam os cabos para pegar o cobre e revendem no mercado clandestino. Em outros estados, a polícia tem feito operações em ferros velhos que costumam comprar o material e tentar conter essa onda de furto. As prefeituras gastam para repor esses cabos e a população fica prejudicada, já que avenidas e rodovias ficam sem iluminação. E isso inclui também o perigo de assaltos, né? Aconteceu de novo. Mais um arrombamento na Grande Vitória. Virou notícia repetida, né? Desta vez, o alvo foi uma churrascaria na capital. George, os ladrões invadiram o local pelo teto, depois de passar por uma construção vizinha que está abandonada. Um deles acabou detido. E vejam só, os suspeitos também queriam furtar o cobre da tubulação do ar-condicionado. Os 2 ladrões invadiram a churrascaria no bairro Bento Ferreira, por volta das 5 da manhã. Subiram pelo telhado, chegaram a quebrar algumas telhas, mas não conseguiram ter acesso ao interior do estabelecimento. Foi então que resolveram pegar as tubulações de cobre do ar-condicionado. A dupla foi vista por vigilantes da região, que acionaram a polícia. Os suspeitos fugiram antes da chegada da PM. Um deles resolveu se esconder no terreno vizinho e acabou flagrado pela dona do restaurante. Falaram que ele estava ali, mas não dava para ver realmente se estava. Eu vi que ele estava lá, encurralado, debaixo de uma arvorezinha, embaixo das folhas. A gente fica triste, porque a gente luta dia e noite, feriado e tudo, e a gente acaba sendo vítima. Desta vez, a polícia chegou em tempo de deter o suspeito, um adolescente que costuma ficar nos semáforos da região pedindo esmolas. Ele não resistiu à apreensão. A churrascaria já foi alvo de criminosos pelo menos 12 vezes, mesmo com investimento em equipamentos de segurança. Depois que a gente colocou cerca elétrica, animizou tudo. E agora eu acho que eles descobriram que do outro lado não tinha, e vamos acabar colocando lá também a cerca para ver se a gente consegue se livrar um pouquinho. Triste ver comerciante que põe a mão na massa sendo assaltado, não é, Isabela? Parece até brincadeira. Notícia repetida, mas infelizmente é assim que tem sido nas últimas semanas. Quase todos os dias a gente denuncia aqui furto ou arrombamento a comércio. É bandido que usa carro para invadir loja, rasteja para tentar escapar das câmeras, entra pelo teto. É verdade. O adolescente apreendido na invasão à churrascaria já é conhecido naquela região. Costuma pedir esmolas no semáforo e é visto na companhia de outros moradores de rua. É um problema social que também reflete, infelizmente, na segurança pública. Vale ressaltar, Isabela, que ontem a polícia identificou 8 bandidos acusados de arrombamentos na Grande Vitória. A polícia chegou até a mostrar que tem lojas vendendo os produtos roubados, né? Esses arrombamentos que aconteceram, os celulares, a polícia apreendeu e está tentando identificar aí os suspeitos. Quem tiver alguma informação, liga aí para o Disque Denúncia 181. É isso aí. A lei do tráfico estampada em muros e que faz o cidadão de bem tá se esforçando a não respeitar a lei imposta para toda a sociedade. Pois é, motoboys são multados por tirar o capacete em regiões dominadas pelo tráfico. Um empresário ouvido pelo TN disse que a alternativa é parar de trabalhar nesses locais. O motoboy do Alexandre recebeu 2 multas por andar sem o capacete na mesma hora e no mesmo lugar. Riviera da Barra, em Vila Velha. A decisão de tirar o capacete só aconteceu porque o local, Riviera da Barra, já é conhecido como perigoso. E quem anda por esse bairro sabe que existe uma lei imposta pelos traficantes. Isso é conhecido de todos os motoboys que, entrando nesses bairros, como Riviera da Praia, como Aparecida, e tem outros, ele já foi me relatado, que, Alexandre, a gente não pode entrar lá com capacete.
A gente coloca na testa, entra para ser visto, tá? E depois a gente segue, faz a entrega, coisa e tal. Uma jovem perdeu a vida porque as ordens não foram seguidas. Assim como os traficantes mandam levantar o capacete, quem entra de carro precisa abaixar o vidro, desligar o farol e acender a luz interna. Thaís Oliveira Rodrigues, de 22 anos, levou um tiro nas costas porque o carro em que ela estava não acendeu a luz interna. Os traficantes atiram, pois acreditam que aqueles que não se identificam podem ser traficantes rivais. A avó dela, que também estava no veículo, ainda levou um tiro de raspão. Esse crime aconteceu no último domingo, dia 19, e ganhou repercussão na mídia. Portanto, o motoboy do Alexandre, que passou pelo local depois do ocorrido, teve que tomar uma decisão. E falando de direito, as circunstâncias podem anular as 2 multas recebidas. Se ficar comprovado que o local onde o motociclista ele transitava há uma ordem imposta para que ande sem capacete ou com os vidros abaixados, mas no caso dos motociclistas sem capacete, e até sobre risco de vida, ele tem que andar dessa maneira, a gente pode concluir que ele se encontra diante de um estado de necessidade. O estado de necessidade é um instituto do direito penal que afasta a prática de crimes, mas o estado de necessidade, que no caso é ter que andar sem o capacete, ele também afasta a penalidade administrativa, que é a multa. E nós temos decisões da Justiça reconhecendo o estado de necessidade em algumas situações, afastando a aplicação da penalidade. As ordens são expressas em tintas nas paredes, geralmente na entrada dos bairros. A polícia acompanhou trabalhadores da prefeitura em uma limpeza na região da Grande Terra Vermelha. Pichações com as leis do crime foram apagadas. Mas para Alexandre, apagar a mensagem no muro não muda o fato do tráfico ter poder e ditar as regras no local. A regra que está escrita, ela continua vigorando, independente se tampar ou não. E ele teve que fazer e vai ter, porque é uma roleta russa, é uma escolha que ele tem que fazer, onde ele bota a vida dele em risco de ser assassinado no meio da rua por estar com capacete. E agora nós estamos sabendo que aquele bar é fiscalizado por câmeras e aí ele levou a multa. Então é uma escolha. A escolha é não mais atender os clientes desses bairros, infelizmente. Olha, realmente fica difícil para o trabalhador, fica difícil para o empresário também. A gente viu que muitos estão deixando de atender nos bairros considerados perigosos, porque os motoboys estão sendo multados por atender às leis do tráfico. Jorge, se eles desobedecem, os bandidos podem pagar com a própria vida, como aconteceu com a jovem que foi buscar o bolo de aniversário. Realmente é uma situação complicada e que deve ser bem analisada pelos órgãos que aplicam as multas de trânsito. É verdade, essas penalidades estão sendo aplicadas não por imprudência dos motoboys, mas por necessidade. A Secretaria de Segurança do Estado disse que as inteligências da polícia monitoram bandidos. E disse também que tem trabalhado no combate aos agressores. Já a Prefeitura de Vila Velha disse que os condutores podem recorrer da multa. Olha, é um problema social que tem se tornado dor de cabeça em muitos bairros da Grande Vitória. A presença de moradores de rua gera insegurança e medo. Eles brigam, usam drogas e ameaçam moradores e comerciantes. Em Vila Velha, um carro foi atingido por uma pedra lançada por um morador de rua após uma briga. Um casal estava no veículo e ficou assustado com a situação. No mesmo município, uma empresária morreu no começo deste ano depois de ser atingida por uma barra de ferro arremessada por um morador de rua. Olha só o tamanho da pedra. O vidro do carro trincou e o prejuízo só não foi maior porque ela bateu primeiro no limpador. Um susto dos grandes para esse advogado que aguardava a esposa dentro do veículo. Foi bem assustador. Na hora, minha reação, você acaba querendo ir atrás da pessoa, fazer algo, mas depois você entende que não adianta, que nada só vai complicar a sua vida. Depois que tudo aconteceu, ele retornou ao local e ficou ameaçando as pessoas, falando que iria pegar, fazendo gestos. Câmeras de segurança da região flagraram o desentendimento entre os moradores da rua. Um deles atravessa a pista e o outro lança a pedra na direção dele. Repare agora na quantidade de pessoas que passam pelo local.
Eles não se importam, até porque quase sempre estão drogados. Eu vi um momento que um tomou a garrafa da mão do outro e começou essa correria, um correndo atrás do outro. Desta vez, ninguém se machucou, mas o descontrole de um outro morador de rua provocou a morte da empresária Simone Venturini Tonani, de 43 anos, em maio deste ano. Ela foi atingida na cabeça por um vergalhão lançado por Felipe Rodrigues Gonçalves, de 30 anos. O caso aconteceu no bairro vizinho, Praia da Costa, também em Vila Velha. As pessoas ficam intimidadas, né? Os clientes ficam receosos, se afastam dessas regiões onde os moradores de rua decidem morar, né? E isso prejudica com certeza o comércio. Érica, que é veterinária, atende neste ponto da praia de Itaparica há 3 anos e já presenciou cada coisa que até Deus duvida. Eu vejo muitos moradores de rua brigam entre si, eles já se esfaquearam uma vez. Eles defecam, eles urinam nessa região, eles se relacionam sexualmente. Seu José é dono de toda essa galeria comercial que abriga lojas de roupa, pet shop, restaurante e até farmácia. Ele conta que a insegurança causada pelos moradores de rua, além de amedrontar os comerciantes, também afasta os clientes. Já tem gente com dificuldade para pagar o aluguel. Eles perturbam os clientes, né? Na loja ficam pedindo as coisas. Você não pode fazer nada. Se você tomar alguma atitude, aí imediatamente a gente é repreendido. E eles fazem o que querem e fica por isso mesmo. Logo após o incidente, uma equipe de ação social da Prefeitura de Vila Velha esteve aqui no local, conversou com os moradores de rua e, teoricamente, retirou eles daqui. Só que não adiantou muito, não. Hoje pela manhã, bem cedinho, quando a nossa equipe chegou aqui no local, eles já estavam aqui novamente. Olha só eles aí. O homem conhecido como Rafael é o mesmo que atirou a pedra. Ao se dar conta da presença da nossa equipe, rapidamente ele e a companheira deixam o local de malicuia. Ainda na noite de ontem, ele teria ameaçado jogar pedra também contra a vidraça de uma das lojas. A gente faz as reclamações e ninguém vem tomar providência. Então a gente fica aqui entregue para ele, torcendo para não acontecer nada. Precisa ter alguma atitude do governo municipal, acredito, né, para o recolhimento dessas pessoas que realmente precisam ser ajudadas também. Na verdade, começa pela legislação, né? Que a legislação ela é muito branda. Sem a internação compulsória, nada vai mudar. É verdade. A Prefeitura de Vila Velha disse que as equipes de serviço de abordagem trabalham todos os dias, inclusive feriados e até meia-noite. O município oferece vagas em abrigos, alimentação, atendimento médico e psicológico e ainda passagens rodoviárias ou até aéreas para o local de origem. Mas a pessoa não pode ser obrigada a aceitar o serviço. A maioria aceita apenas a alimentação oferecida. E quando isso acontece, não há muito o que fazer. Já a Polícia Militar afirma que faz o patrulhamento na região. Mas alega que esse tipo de situação é de responsabilidade dos municípios. De fato, a situação é complicada, mas alguma coisa precisa urgentemente ser feita. A população fica acuada, o poder público, por força de lei, fica impedido de agir e fica essa briga, né? Pois é, como bem disse o advogado que teve o carro atingido pela pedra, a legislação é muito fraca e precisa ser atualizada. O que não dá é para esperar que algo pior aconteça para depois tomar a providência. Na verdade, algo pior já aconteceu, né? Já aconteceu. A empresária foi morta por conta da barra de ferro de um morador de rua. E a única coisa que tem que ser feita efetivamente é realmente a internação compulsória, internação obrigatória dessas pessoas. Porque aquela pessoa que está naquela condição do uso de drogas, ela não está sã, ela não tem condições de decidir se ela quer ou não quer, né? Exato. Tem que ter um poder maior que vai interferir naquela vida, já que a família também já não dá conta, e falar, você precisa ser tratado urgente, que já está sendo um risco para a população. Exatamente. É uma situação que está crescendo demais, a gente está vendo aí o jornal inteiro. Não dá para continuar assim, né? Olha, mais cedo a gente mostrou casos de insegurança, falou da onda de arrombamentos na Grande Vitória, né, como a gente tinha comentado aqui. Pois é, a Secretaria anunciou algumas ações e hoje cedo falou sobre investimentos que prometem reforçar o combate à criminalidade. O repórter Luciano Rosetti conta pra gente que investimentos são esses. Boa tarde, Luciano. Luciano está lá ao vivo e fala agora com a gente.
Boa tarde, George. Boa tarde, Isabela. A gente acabou de acompanhar agora uma coletiva dada pelo secretário estadual de Segurança, Nilton Rodrigues. Ele anunciou investimentos feitos na área de infraestrutura e inteligência das polícias militar e civil aqui no Espírito Santo. Eles foram até o Rio de Janeiro, tiveram uma conversa com o BNDES e conseguiram um investimento na ordem de 205 milhões de reais. Esses investimentos serão feitos em sistemas de inteligência e análise criminal, ampliação e renovação da frota, isso envolve viaturas, né? São cerca de 300 viaturas novas para a Polícia Civil e 370 novas viaturas para a Polícia Militar. Isso fora 70 caminhonetes que serão também adquiridas pela Polícia Militar. Os veículos antigos serão levados a leilão e os novos entrarão em circulação, né? Esses veículos novos entrarão em circulação em pouco tempo. Foi anunciado também que haverá investimentos na área de tecnologia e telecomunicações. Serão adquiridos 19 drones, 9 para a Polícia Militar e 10 para a Polícia Civil, para a questão de monitoramento de áreas de risco e investigação criminal. Também foi anunciada a aquisição de novos equipamentos policiais. Isso envolve novas armas, coletes balísticos e equipamentos antibomba. Tudo isso será adquirido com esse valor de 205 milhões de reais conquistados junto ao BNDES. Também haverá modernização na estrutura da Polícia Militar aqui. Ele anunciou um centro de inteligência novo que será construído no lugar do antigo 1º Batalhão que fica em Maruípe, em frente ao quartel da Polícia Militar atualmente. Então ali vai ser construído um prédio novo, todo dedicado a trabalhos de inteligência da Polícia Militar. Foram anunciadas também construções de novas unidades da Polícia Militar em Guarapari, Domingos Martins, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, bem como reformas, né, de delegacias de Conceição do Castelo, Cariacica, Iuna e Vila Velha. O secretário garantiu que tudo isso é para tentar coibir crimes como a gente acabou de mostrar, né, envolvendo moradores de rua, arrombamentos que a gente cobre veementemente aqui no Tribuna Notícias, primeira e segunda edição também. Ele disse que prometeu, né, a promessa, na verdade, é essa aí, né, inibir a ação de criminosos, monitorá-los com drones, né, novos helicópteros adquiridos, como já está sendo feito, né, helicópteros rodando, né, durante a madrugada. Tudo isso ele garantiu na coletiva que ele acabou de dar agora há pouco aqui para toda a imprensa aqui capixaba, né. Ele disse que o prazo para que tudo isso funcione, para que tudo isso entre em vigor, é até o fim do ano que vem, com exceção das obras que levam mais um tempo, demoram mais um pouco. Por enquanto é isso, George e Isabela. Mais detalhes a gente vai apresentar para vocês numa matéria completa no Tribuna Notícias, segunda edição, logo mais às 7h20 da noite. Volto com vocês. Obrigado, Luciano. Isabela, a gente vê que é importante, né? Um investimento, mais de 200 milhões de reais em equipamentos, colocar a polícia equipada para combater a criminalidade. Mas se a lei não mudar... Também não ajuda, né? Mas, de qualquer forma, é importante você ter a força policial equipada, né? O trabalhador com todo o aparato necessário para fazer um bom serviço, né? Então, é um investimento importante. Isso, eles vão prender mais, mas se a lei não mudar, vai soltar mais. Aí vai ficar mais gato e rato, uma corrida muito maior. Né? Vamos ver se nessas eleições aí a gente consegue mudar isso também. 140 mil reais. Este foi o valor que custou uma vida em Jardim Limoeiro, na Serra, em 2015. O crime aconteceu dentro de uma loja de pneus. A polícia concluiu as investigações e apontou 3 pessoas como sendo responsáveis pelo assassinato. Entre elas, um homem que tinha sido candidato a vereador em Fundão. Eduardo Pires Mota, Jaques Gomes Tostes e Maria Aparecida Venâncio são acusados de matar Giovanni Bose Lopes, de 32 anos. O crime aconteceu em 2015 numa loja de pneus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Eduardo é apontado como o mandante do assassinato. Ele está preso. Jaques é acusado de efetuar os disparos. Ele ainda está foragido. Maria Aparecida é madrasta de Jaques e teria emprestado o carro para o enteado cometer o crime. No dia anterior ao crime, a vítima manteve contato com o Eduardo, estava precisando conversar com ele e perguntou ao Eduardo se ele poderia indicar algum lugar para trocar os pneus do seu veículo. O Eduardo, aproveitando dessa situação, armou uma emboscada para a vítima, atraiu a vítima até um estabelecimento comercial no dia posterior, que é um estabelecimento movimentado, um lugar público, permaneceu no local até o momento da execução como forma de ter um álibi para sua defesa.
A vítima chegou ao estabelecimento, cumprimentou o Eduardo e no momento em que ele se dirigia à gerência do estabelecimento para ver os preços dos pneus, foi surpreendido pelo executor, que efetuou primeiramente 2 disparos, o Giovanni caiu, ele se apoiou no joelho do Giovanni e deu mais 6 disparos a queima-roupa para comprovar realmente que ele morreu no local. A Polícia Civil descobriu que a motivação do crime foi por conta de uma dívida de R$140 mil. A vítima teria emprestado este valor ao mandante do assassinato. A vítima, precisando do dinheiro, começou a cobrar o Eduardo constantemente. O Eduardo vivia enrolando, falava que pagaria no mês que vem, mas nunca pagava. E como uma forma de não honrar com o pagamento da dívida, o Eduardo contratou o Jaques, armou toda uma situação, a vítima acabou sendo executada em razão dessa dívida. Nós, mediante provas testemunhais e técnicas, conseguimos comprovar a ligação entre o mandante e o executor, que mantiveram contatos em momentos anteriores e posteriores ao crime. Os 3 vão responder por homicídio qualificado e os 3 já tinham passagem pela justiça. Madrasta e enteado por tráfico de drogas e Eduardo por estelionato. Nas eleições municipais de 2016, Eduardo foi candidato a vereador em Fundão, mas com o nome de Dudu do Oséias. Não foi eleito. Quem souber qualquer informação sobre Jaques Gomes pode fazer uma denúncia pelo telefone 181. Daí que você vê o caráter da pessoa, né? Reforçando então, se você tiver notícias de Jaques Gomes Tostes, pode ligar para o 181 e ajudar a polícia. Ele, Eduardo Pires Mota e Maria Aparecida Venâncio são acusados de matar Giovanni Bose Lopes, de 32 anos. O crime aconteceu em 2015 em uma loja de pneus no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. A motivação do crime foi R$140 mil que a vítima tinha emprestado para Eduardo. Um depoimento emocionado e muito chocante. A aposentada, que foi abusada por um enfermeiro dentro de um hospital em Vila Velha, falou com o Tribuna Notícias. A mulher contou que o enfermeiro chegou a arrancar a calça dela quando estava dopada. Disse também que ficou com muito medo diante da ação criminosa e teve dificuldade para denunciar o suspeito. Com ferimentos nos braços e visivelmente emocionada, a aposentada de 48 anos conta em detalhes como tudo aconteceu. Ele já começou várias vezes me alisando, enfiando a mão nos meus seios, abaixou a calça, eu puxava, ele pedia para ver a calcinha, segurou no meu bumbum, passou a mão por baixo. Por diversas vezes eu pedia para ele sair. E ele não saía, ele saía, abria a porta, batia e voltava. Por estar muito dopada, eu percebi que eu ia ser estrangulada, ou até mesmo ele poderia me matar, ou aplicar alguma coisa que eu não tivesse mais reação, eu não podia mais lutar contra ele. Ele falava palavras feias que queria manter comigo. E eu, quando falava não, sai. Aí ele me pegou pela perna e virou e arrancou minha calça. Eu sentia que ele estava fazendo, mas eu não tinha mais força. Ela ainda diz que o enfermeiro manteve a porta do quarto fechada o tempo todo e que não conseguiu pedir ajuda. Eu apaguei, só acordei no outro dia, 7 horas, sem entender o que estava acontecendo. Entrou um técnico de enfermagem, eu pedi para chamar a direção do hospital. O técnico voltou, disse que não tinha direção de hospital. Eu pedi para falar com a enfermeira-chefe, o enfermeiro do setor disse que não tinha. A vítima prestou depoimento na Delegacia da Mulher em Vila Velha no fim da manhã desta quarta-feira e foi encaminhada para o Departamento Médico Legal em Vitória para passar por exames. O caso aconteceu no último sábado dentro de um hospital particular em Vila Velha. A aposentada estava internada com problemas respiratórios graves. Ela conseguiu gravar esse vídeo com o celular. Não. Não, tá gastura. É só, pronto, eu peguei. Nem vou olhar, pronto.
Pronto, tá bom. Quando eu percebi que eu poderia morrer asfixiada, eu estava com o celular todo o tempo na mão e um fone, ouvindo louvor, mas aí o fone sumiu. Eu consegui ativar a câmera, nisso que eu ativei a câmera para filmar, ficou a frente escura e virei pro lado dele. Para tentar ganhar força, para pelo menos provar, mesmo que ele me matasse, alguém encontrar meu celular ia ver que eu não estava mentindo, que alguma coisa aconteceu. Depois do fato, a vítima mandou um áudio para um familiar relatando tudo o que aconteceu. Enviei para minha irmã no Reino Unido. Aí ela começou a chorar lá e ficou desorientada, pediu que eu acionasse o CIODS. Aí eu liguei para 190. A notícia se espalhou rapidamente. Essa auxiliar de serviços gerais, que já foi funcionária do hospital, confessa que se surpreendeu com a gravidade do caso. Dentro de um hospital desse acontecer isso, trabalhei e eu nunca vi esses negócios não, trabalhei de limpeza. Em nota, o hospital informou que tomou providências por afastar o enfermeiro das funções e que também abriu uma sindicância interna para investigar o caso. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo diz que está trabalhando para identificar o suspeito. Se for comprovado o crime, o homem pode ter o registro cassado e ser impedido de exercer a profissão. O Código de Ética ele disciplina 5 penalidades, que vão da advertência, a multa, a censura pública, uma suspensão do direito de exercer por até 90 dias ou até a cassação, que é a perca do registro. Eu queria pedir se existe alguma vítima desse homem, que pelo amor de Deus, que apareça, que não tenha vergonha, porque o que eu passei hoje, e tô passei na mão dele, eu não desejo pra ninguém. Gente, que relato dramático, que coisa triste. A mulher internada com problemas respiratórios graves e ainda tem que enfrentar uma situação dessas. É um caso muito grave e que precisa ser investigado com muito rigor. Olha, desde ontem nós estamos tentando contato com o enfermeiro para ouvir a versão dele. Deixamos recado nas redes sociais, tentamos contato com o advogado, mas ainda não tivemos retorno. O Hospital Vila Velha disse que o suspeito foi afastado das funções e vai investigar o caso. Também afirmou que se voltará a se manifestar depois que as apurações policiais, administrativas e do Conselho Regional de Enfermagem forem concluídas. A Polícia Civil afirmou que investiga o caso. E nós vamos continuar acompanhando essa situação. Traficantes do estado do Acre, no norte do país, enviavam drogas aqui para o Espírito Santo pelos Correios. 2 suspeitos de participação do esquema foram presos durante uma operação em 2 bairros de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia chegou até os suspeitos depois que um grupo foi preso na semana passada lá no Acre. A quadrilha enviava drogas para 8 estados do Brasil e até para os Estados Unidos. No celular de um dos presos, os agentes encontraram contatos mostrando todas as ligações dos traficantes. Vale lembrar que desde a década de 90, esse tipo de tráfico já vem sendo praticado. E o que mais chama a atenção é que os mecanismos de segurança foram se modernizando de lá para cá, mas mesmo assim, criminosos conseguem usar o serviço para traficar. Olha, é preciso reforçar a segurança dos Correios para que esse tipo de situação não aconteça. 500 pássaros silvestres são apreendidos na BR-101 em Viana. A apreensão aconteceu durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. As aves estavam em gaiolas no banco de trás de um carro. O veículo havia sido alugado para transportar as aves. Os pássaros teriam sido comprados na Bahia por R$2 cada e seriam revendidos no Rio de Janeiro. No veículo também foram encontrados 10 jabutis. Nenhum dos bichos tinha um registro de identificação emitido pelo IBAMA. O condutor foi detido e levado para a delegacia. Agora vamos falar de um incômodo que pode trazer consequências graves. Além de doer muito, o Nicolas sofreu muito com os furúnculos. No Fala Doutor de hoje, uma médica explica por que eles aparecem e como tratá-los. Uma higiene pessoal bem feita pode evitar esse tipo de infecção.
A expressão de aliviado não esconde o desespero que Nicolas passou durante 2 meses. Depois que ele caiu de moto, começaram a aparecer furúnculos por todo o corpo. Chegou a ter mais de 20 em um espaço curto de tempo. Nesse período não podia sair, não podia fazer nada, porque se suasse era pior ainda, porque incomoda bastante. Além dos pelinhos ficar encostando na pele, incomoda muito por causa da dor. O furúnculo é uma infecção causada por uma bactéria que atinge uma determinada região do corpo. Essa médica explica que não tem uma idade fixa para ele aparecer. Pode ser quando criança ou então na fase adulta. O que muda são as características. O furúnculo é uma infecção bacteriana do folículo piloso. Ela pode ser mais superficial e mais profunda. Quando ela é superficial, ela é chamada foliculite ou impetigo, quando ela se espalha mais um pouquinho. E quando ela é mais profunda, é o furúnculo. 4 de uma só vez e em um único local. Nicolas teve os furúnculos acumulados debaixo do braço esquerdo. Ele achava que era apenas um cabelo inflamado. Os médicos falam que a gilete, né, pode proliferar, pode ajudar a ter o furúnculo. E aí eu cometi esse erro de, quando eu estava tendo os furúnculos, de tirar os pelos da axila, e aí deu os 4. A gente orienta, geralmente, quando tem furúnculos assim de repetição, a gente faz sempre uma descontaminação, trata o furúnculo, a infecção bacteriana, faz uma descolonização, que a gente chama, com medicamento, com algum recurso, e orientações de higiene, orientações assim rigorosas, não só a higiene própria, como o ambiente familiar. A doença pode ser causada principalmente pela falta da higiene corporal. A bactéria que causa a formação dos nódulos está dentro da nossa pele. E se não tivermos um cuidado redobrado, a reincidência pode ser maior ainda. Por isso, a dermatologista afirma que é preciso tomar alguns cuidados para evitar passar por esse mal. Cuidados com higiene, aquele banho bem tomado, lavando cabeça, lavando orelhas, escovando as unhas das mãos e dos pés. As unhas são a latinha de lixo da gente, a gente esquece disso às vezes, e lavando orelhas, narinas. O empresário está há mais de 6 meses sem ter nenhum furúnculo. Seguiu corretamente o tratamento, respeitou as restrições médicas e hoje só ficaram as marcas. Mas isso não chega nem perto do incômodo que era ter a doença. Um grande alívio. Dá para sair, dá para curtir. Isso não atrapalha a vida de ninguém. É doloroso, mas dá para tratar e trabalhar. Não é uma doença que exige afastamento de trabalho, mas é feio. Então as pessoas querem se afastar porque é feio. Rua Ouro Preto, Santa Rosa, Cariacica. A EDP Excelsa mudou o poste. Foi aberto um buraco na rua. Poste no lugar? Beleza. Mas e o buraco? Não vão cobrir? A água está escorrendo pela rua. O Washington, um amigo do TN, pede atenção para esse problema. E nós cobramos uma resposta. A Cesan disse que uma equipe foi ao local para reparar o vazamento. A EDP também disse que vai mandar técnicos ao bairro e a gente espera que dê tudo certo, né, Isabela? Com certeza. E a seguir, eleições 2018, as campanhas estão aí e o Conexão Justiça mostra o que não pode ser feito de jeito nenhum. Marcelo Altoé ensina como o eleitor pode denunciar atos ilegais praticados pelos candidatos. A gente já volta agora 12h23. Já estamos em clima de eleição, né? Desde o último dia 16, as campanhas eleitorais podem ser feitas pelos candidatos, mas nem tudo é permitido, né, Isabela? É verdade. Marcelo Altoé mostra agora o que não pode ser usado de jeito nenhum e ensina como denunciar atos ilegais durante as campanhas. Assunto do Conexão Justiça de hoje. Já fazem parte da rotina dos candidatos e dos eleitores também. Estamos falando das campanhas eleitorais, mas nem tudo pode ser feito não, viu? Veja alguns pontos proibidos. Não pode propaganda em outdoors, inclusive eletrônicos, colar cartazes e santinhos em postes, sinais de trânsito, paradas de ônibus também é proibido. Não pode showmícios com apresentação de artistas, pagos ou não.
É proibida também propaganda em veículos que prestem serviços públicos. Também não pode distribuir propaganda eleitoral em escolas públicas, pedir voto por telemarketing e brindes como camisetas, canetas e bonés. As regras completas o eleitor pode conferir no site do Tribunal Superior Eleitoral. E o cidadão pode ajudar a justiça a identificar atos ilegais durante a campanha eleitoral. E não é nada difícil não, tá? Um sistema criado aqui no Espírito Santo e que há 2 anos é utilizado nacionalmente tem ajudado muito nas ações de fiscalização. É o sistema Pardal, que pode ser utilizado tanto no celular como no computador. No site do TRES, basta procurar pelo ícone com o nome do programa, que fica no rodapé da página. É uma ferramenta muito prática, né, na mão do eleitor, que por meio do seu smartphone, do seu celular ou até pela página do TRE, ele consegue enviar para nós indícios concretos, né, ou fotos, vídeos, gravações, um arquivo de áudio, por exemplo, do que ele considera como uma irregularidade, né? E o cidadão não precisa ter a certeza de que determinado ato é ilegal. Basta suspeitar que algo está errado. O próprio aplicativo tem lá uma tabela do que pode e o que não pode. O eleitor pode até consultar ali no próprio aplicativo se aquela conduta faz parte ou não de alguma conduta vedada. Mas, de qualquer forma, ele pode enviar e, chegando aqui, vai ser analisado e a ação mais adequada será tomada. É só escrever ali os dados do candidato, né? E eles virão para cá, dependendo do cargo, né, que está ali sendo em disputa, eles serão tratados pelo nível adequado. Se for presidente da República, vai inclusive para o Tribunal Superior Eleitoral. Os dados de quem envia as denúncias são sigilosos. O material é encaminhado para um juiz e para o Ministério Público Eleitoral e o cidadão pode acompanhar o andamento do procedimento. Ele recebe um código e ele pode acompanhar tanto o que acontece na denúncia no lado do Ministério Público quanto no lado da Justiça Eleitoral. Ele pode acompanhar o andamento da denúncia até a sua solução ou arquivamento, se realmente não couber nenhuma ação. A participação da população é muito importante. Nós temos o dever de colaborar com práticas que combatem a corrupção, principalmente no meio eleitoral. A gente percebe tanto aqui no Espírito Santo quanto nos outros tribunais uma resposta muito positiva. As pessoas apoiam e utilizam efetivamente o nosso Pardal aqui do Espírito Santo. Olha, até o dia da eleição, Conexão Justiça vai falar mais sobre esse assunto. E se você tem dúvidas sobre outros assuntos do direito, pode enviar para a gente. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Altoé Oficial, tudo junto e sem acento. E nós voltamos rapidinho com as imagens do dia. A gente já volta. Na edição de hoje, você viu 2 reportagens que mostram um crime da mesma modalidade. Roubo de fios elétricos, cabos de fibra ótica. Para que servem esses materiais? Servem para alimentar o comércio ilegal e a dependência química. Dentro desses fios, há cobre, que é vendido no mercado paralelo. A gente chama a atenção para esse problema que vai além da criminalidade, passa pelo crivo social. Na maioria dos casos, os envolvidos nos furtos são moradores de rua que roubam para comprar drogas. E não é preciso mergulhar nos guetos para dar de cara com gente consumindo crack nas ruas, nas portas das casas. Há um mundo de gente invisível que todos nós enxergamos. O maior exercício é buscar a luz que pode nos tirar a venda dos olhos. Pensemos nisso, hein? E você fique agora com a entrevista com o candidato ao governo do estado, Renato Casagrande, do PSB. Uma boa tarde para você e até amanhã.